Quando uma pastora se aproximou de uma família com gestos de fé e carinho, o que parecia um vínculo de amor, na verdade, era um plano macabro contra toda a família. E o motivo por trás disso é ainda mais chocante. Agora vamos acompanhar essa história em todos os detalhes. Essa história se passa no interior da Bahia, na cidade de Maragogipe, e começa com uma família simples, conhecida na região por ser tranquila e muito unida. Jefferson Brandão e Adriane Ribeiro dos Santos se conheceram ainda adolescentes, na época da escola, e desde então construíram uma relação baseada em companheirismo. Mesmo enfrentando resistência no início, principalmente por parte da família dela, os dois seguiram firmes e decidiram ficar juntos. Com o passar dos anos vieram as filhas, Grace Kelly e Ruth, que passaram a ser o centro da vida do casal. Eles viviam de forma humilde, em uma casa pequena, mas com planos grandes: oficializar o casamento e dar uma vida melhor para as crianças. Durante um bom tempo, eles viveram apenas juntos, sem formalizar a união no papel. Mas por volta de 2016, decidiram que era o momento de dar esse passo. Ao mesmo tempo, começaram a frequentar uma igreja evangélica, buscando uma vida mais organizada e também apoio espiritual. Foi justamente nesse ambiente que tudo começou a mudar. Durante um evento religioso em uma cidade próxima, Jefferson conheceu Elisângela Almeida de Oliveira, que era pastora e tinha influência dentro da igreja. Desde o primeiro contato, ela demonstrou um interesse incomum pela família dele. Desde o primeiro momento, Elisângela se mostrou extremamente atenciosa. Ela conversava, ajudava, aconselhava e dizia que sentia algo diferente por Jefferson, como se ele fosse um filho enviado por Deus para a vida dela. Com o tempo, essa aproximação virou amizade, e não demorou muito para ela começar a frequentar a casa da família. O que mais chamou a atenção foi quando, ao saber que o casal estava organizando o casamento, ela fez questão de assumir todos os custos da festa. Elisângela chegou a desembolsar cerca de R$ 15 mil para realizar o evento. Para uma família simples, aquilo parecia algo impossível de recusar. Mesmo achando estranho, eles aceitaram, acreditando que aquilo era uma espécie de bênção. O casamento foi realizado, e a partir dali, a presença de Elisângela na vida deles se tornou constante. No início eram visitas ocasionais, mas rapidamente passaram a ser frequentes. Ela aparecia sem avisar, ficava horas conversando, e com o tempo começou a passar dias inteiros na casa. Muitas vezes levava o marido e os filhos, mas depois passou a ir sozinha. A situação começou a ficar desconfortável, principalmente porque a casa era pequena e mal comportava a própria família. Mesmo assim, por gratidão, Jefferson e Adriane faziam de tudo para agradar. Em várias ocasiões, eles chegavam ao ponto de sair da própria casa com as filhas para deixar Elisângela mais à vontade, indo dormir na casa dos pais de Jefferson. Para eles, aquilo era uma forma de retribuir tudo o que ela havia feito. Só que, com o passar do tempo, a frequência e a intensidade dessas visitas começaram a ultrapassar qualquer limite. Elisângela passou a agir como se fizesse parte da família, entrando e saindo quando queria, ficando dias seguidos e, em alguns momentos, tomando decisões dentro da casa como se tivesse autoridade. Ela também fazia questão de reforçar que Jefferson deveria vê-la como mãe, insistindo nesse tipo de vínculo emocional. Só que aquilo começou a incomodar. O casal percebeu que a situação estava saindo do controle e decidiu conversar com ela, pedindo que diminuísse as visitas e respeitasse alguns limites. Essa conversa não foi bem recebida. Elisângela ficou visivelmente contrariada e, por um tempo, se afastou. Mas poucos dias depois, ela voltou à cidade. Dessa vez, em vez de ficar na casa do casal, passou a se hospedar na casa dos pais de Jefferson. Mesmo assim, continuava muito próxima, indo e voltando com frequência, mantendo presença constante na rotina deles. Foi nesse período que começaram a acontecer situações que ninguém conseguia explicar. Em uma segunda-feira, durante o almoço, Adriane deu comida para a filha mais velha, Grace Kelly, que ficou sentada no sofá ao lado de Elisângela. Poucos minutos depois, a menina começou a passar mal. Ela perdeu os movimentos, apresentou um estado grave e começou a soltar secreções pela boca. A família entrou em desespero.
Grace foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu. Os exames indicaram uma quantidade extremamente alta de açúcar no sangue, e o caso foi tratado como algo natural naquele momento. A dor ainda era recente quando, exatamente uma semana depois, também em uma segunda-feira, a filha mais nova, Ruth, passou mal de forma muito parecida. Naquele dia, Elisângela estava na casa e havia preparado panquecas. Após se alimentar, a menina começou a apresentar os mesmos sintomas: perda de movimentos, mal-estar intenso e piora rápida. Ela foi socorrida, mas também não resistiu. Novamente, os exames mostraram níveis muito altos de açúcar no sangue, e o caso foi tratado da mesma forma. Algo que já começava a soar estranho. Um detalhe que começou a chamar a atenção foi o comportamento de Elisângela. Mesmo sendo próxima da família, ela não compareceu aos enterros das crianças, o que causou estranheza entre as pessoas próximas. Além disso, sua postura fria diante da situação levantou ainda mais dúvidas. 2 perdas seguidas já eram difíceis de explicar, e Jefferson e Adriane começaram a desconfiar que algo não estava certo. Eles passaram a se afastar de Elisângela e evitar aceitar qualquer coisa vinda dela. Só que ela continuava insistindo em se aproximar. Dias depois, Elisângela voltou a oferecer algo para eles, dessa vez uma sobremesa, um chocolate quente. O casal recusou várias vezes, já desconfiado e incomodado com a insistência. Mas ela continuou insistindo ao longo do dia. Em um momento posterior, já perto de saírem para uma igreja, Adriane acabou cedendo e aceitou. Outras pessoas também chegaram a consumir. Mais tarde, durante o culto, Adriane começou a passar mal. Os sintomas eram muito parecidos com os das filhas. Ela foi levada para atendimento, mas também não resistiu. Nesse momento, ficou impossível ignorar o padrão. A polícia passou a investigar o caso com mais profundidade. Diante das suspeitas, foi autorizada a exumação dos corpos das vítimas para uma nova análise. Os exames revelaram a presença de um inseticida de uso agrícola, confirmando que não se tratava de causas naturais. A partir daí, a investigação se voltou completamente para quem estava presente em todos os momentos. E um nome aparecia em todos eles: Elisângela. Ela tinha acesso à família, estava próxima nas 3 situações e tinha relação direta com os alimentos consumidos antes de cada caso. Durante os depoimentos, seu comportamento continuou chamando atenção. Ela não demonstrava abalo emocional e ainda tentou influenciar versões dos fatos, levantando suspeitas ainda maiores. Com as evidências reunidas e os laudos confirmando o uso de substância tóxica, o cerco se fechou. Diante da pressão, Elisângela acabou confessando. Segundo as investigações, o motivo era um interesse obsessivo por Jefferson. O que parecia carinho de mãe, na verdade, escondia um sentimento muito mais profundo e perigoso. Ao perceber que estava sendo afastada e perdendo espaço, ela colocou em prática um plano cruel contra toda a família. A mesma pessoa que se apresentou como alguém enviada para ajudar foi quem destruiu aquela família. Tudo foi feito de forma calculada, aproveitando a confiança que tinha conquistado ao longo do tempo. No fim de tudo, Jefferson foi o único que sobreviveu. Ele precisou lidar com a perda de toda a sua família e com a realidade de que tudo aconteceu dentro de casa, envolvendo alguém em quem ele confiava. Essa história marcou a cidade e deixou uma reflexão difícil de ignorar. Nem sempre aquilo que parece cuidado é realmente o que parece.